Faltam 3 minutos, né? Estamos online. Deixa eu ver. Vamos aqui. Muito bom dia, queridos, bom dia, queridas, graça e paz seja com todos. Já estamos no ar com a nossa live Palavra Viva, procurando levar sempre para você uma palavra de vida, uma palavra de paz, uma palavra amiga. Esse é o momento em que nós tanto precisamos de uma palavra amiga, né, queridos? Um momento difícil que nós estamos vivendo, o mundo todo assustado com o que está acontecendo, e quando você liga a sua televisão, ou mesmo você acessa as redes sociais, o que mais você vê são notícias tristes, amedrontadoras. São pessoas sofrendo, pessoas chorando a perda de ente querido. Sabe, vamos dizer assim, a mídia exercendo o seu papel, mas infelizmente em cima das coisas ruins, em cima das notícias ruins. Dificilmente você ouve uma notícia boa, uma palavra que possa confortar, uma palavra que possa tranquilizar a população. E nós estamos aqui para dizer para você que Jesus Cristo ressuscitou. E ontem nós comemoramos isso. Ontem foi a festa de comemoração da ressurreição de Cristo. E é muito interessante quando nós voltamos um pouco ao passado e acompanhamos um pouco a tipologia, né? Acompanhamos um pouco os exemplos que Jesus Cristo nos deu. Jesus Cristo, na última ceia, ele efetua a ceia e celebra a Páscoa, deixando para nós uma lição, deixando para nós uma alternativa. A Páscoa, que comemorada até hoje pelos judeus, e eu falei isso na última mensagem, na última live que eu tive com você, sobre os símbolos da Páscoa, né? E no meu entendimento, para mim, o mais forte deles, não menos importante ou não mais importante que os outros, mas diria assim, o mais forte, o mais simbólico, seria as ervas amargas que não nos deixam esquecer de onde viemos, o que passamos quando Cristo nos tirou do mundo, do sofrimento, a exemplo do que ele houvera feito com o povo hebreu, quando libertou o povo hebreu do cativo de Babilônia, do cativo do Egito. Então ele nos pede que relembremos este passado. Eu não posso de forma alguma esquecer de onde Cristo me tirou. Eu sei a vida que eu vivia e sei a vida que eu estou vivendo hoje. Hoje eu sou um homem feliz, sou um homem abençoado, mas nem sempre fora assim a minha vida. Então, nós estamos precisando de notícias boas. E eu quero trazer para você notícias boas. Ontem, por exemplo, nós acompanhamos o culto aqui de casa. Nós já somos
do grupo de risco, né? E obedecendo às nossas autoridades, ficamos em casa. Minha esposa, eu, minha sogra, ficamos em casa, acompanhando em obediência rigorosa as orientações que nos fora dada pelo nosso pastor Elias Júnior, que pediu que nós colocássemos os elementos da ceia sobre a mesa, arrumássemos a mesa e ali colocássemos o pão e o vinho que ele mandou entregar na casa de cada membro individualmente, ou em cada família. E daqui a pouco começaram a chegar as fotos. A família tal mandou a foto da sua família reunida em casa com os elementos da ceia, e a família Y e a família Z, e ficou assim algo tão bonito, tão bonito. Sabe, é muito bom quando a gente vê uma igreja obediente, quando a gente vê uma igreja que está se reinventando. Reinventando. Porque eu até comentava isso com a minha esposa. Eu dizia para ela, meu bem, eu imagino que esta possa ser uma prática comum nas igrejas. Que imagine se de repente, queridos, a igreja sofre qualquer tipo de perseguição, e por qualquer que seja a razão, ela vier a ser proibida de abrir suas portas. Nós precisamos ter uma igreja ativa, viva, que glorifica, que cultua ao nosso Deus. Isso foi muito bonito. E aí eu vi também pastor Marcos lá em Castanhal, também fazendo a mesma coisa. Acompanhei um pouco a live do bispo Ademir, lá em Sorocaba, também fazendo a mesma coisa, inclusive entregando a ceia às famílias que vinham no seu carro, passavam em frente à igreja e lá recebiam os elementos da ceia para ceiar em casa. Então, uma coisa assim muito bonita que eu vi ontem. É claro que isso não é confortável para nós. É claro que nós gostaríamos mesmo de estar no templo, ceando junto aos nossos irmãos, às nossas irmãs. Mas infelizmente estamos vivendo esse momento difícil. Infelizmente. Eu quero aqui mandar um grande abraço ao meu amigo, meu amigão, o Adão, que está me assistindo lá em Itaituba, né? Deus abençoe o Adão. Já vi passar por aqui também o pastor Arimateia, mas vamos prosseguir aqui. E eu quero compartilhar hoje com você uma palavra voltada exatamente para falar da importância da Santa Ceia. Quão importante é a Santa Ceia. E eu tenho falado isso na igreja. Tenho falado isso na igreja porque eu tenho percebido, queridos, que alguns irmãos não dão a devida importância ou devido valor à ceia, que nós chamamos de a Santa Ceia do Senhor. Pessoas que não dão importância à Santa Ceia. E eu digo aqui que a Santa Ceia, no meu entendimento, ela é um momento de comunhão, tanto horizontal quanto vertical, e é um momento de renovação de aliança. Renovação de aliança. E eu quero usar com você um texto que eu tenho usado na igreja, o capítulo 6 do Evangelho de São João. Quem me acompanha, quem já congregou comigo, sabe que eu de vez em quando utilizo esse texto. Quando Jesus Cristo começa dizendo lá no versículo 51 do capítulo 6. Se você estiver próximo a uma Bíblia, você pode abri-la agora. E ele diz assim, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu estou lendo João, Evangelho, capítulo 6, versículo 51. O Elias Neto vai colocar aí na tela para você.
Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha a palavra que Jesus está nos dizendo referente à ceia. Ele está dizendo: olha, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Veja a promessa de Deus aqui, configurada nesse texto. Jesus dizendo: olha, eu sou o pão. E você vai ver que Paulo, quando orienta a igreja de Corinto, ele diz: olha, eu estou repassando para vocês uma coisa que Jesus Cristo nos ensinou, que ele daria a sua carne, daria o seu corpo para nós, para nos alimentar. Jesus Cristo aqui, ele então detalha o que Paulo estava falando. Ele diz: eu sou este pão, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e que aquele que comer da minha carne viverá para sempre. Isso significa vida eterna. Então a Santa Ceia, ela deixa de ser simplesmente um ritual da igreja. Não é apenas um ritual. A Santa Ceia, ela se retrata aqui, eu não queria dizer como um sacramento, mas ela se apresenta como um mandamento que nos garante vida eterna. Você tem todo o direito de discordar do que eu estou falando aqui, mas é um entendimento que eu tenho quando Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e todo aquele, sabe, que comer desse pão viverá para sempre, e o pão que eu lhe der é a minha carne. É a minha carne que eu darei pela vida do mundo. E ele continua: e disputavam os judeus entre si, dizendo: como pode esse nos dar a comer da sua própria carne? Jesus disse: na verdade, eu vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. A partir desse texto, a gente passa a não entender por que alguns cristãos fazem pouco ou nenhum caso da Santa Ceia. Ontem, por comemoração, por celebração da Páscoa, se não todas, mas a maioria das igrejas celebrou a ceia, ou a ceia que simboliza a Páscoa. E ainda a gente percebe a ausência de alguns irmãos nesta celebração. Jesus Cristo, ele está dizendo: olha, na verdade eu digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, atenção, irmão, como diz os grandes pregadores, né? Olha, crente, o que Jesus está falando. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Na verdade, Jesus Cristo está nos oferecendo viver a vida dele na nossa vida. Viver a vida de Cristo em nós. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida em si. Ou seja, queridos, eu preciso participar deste momento para que eu possa ter vida. Quero mandar um abraço ao pastor Marcos Siqueira,
pastor lá de Castanhal, que está entrando agora, também o pastor William, lá de Sorocaba, em São Paulo, que também está entrando agora, nos desejando um bom dia. Que Deus abençoe o pastor William, que Deus abençoe sua esposa, seu filho, que Deus abençoe sua família. Então ele continua aqui, Jesus dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Agora Jesus fala de eternidade, a eternidade relacionada diretamente com a ceia do Senhor, com esse partir do pão, com esse partilhar do pão. Vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Que coisa linda, né, irmãos? E eu, completa Jesus, o ressuscitarei no último dia. Agora, a Santa Ceia vem acompanhada de uma promessa que todos nós esperamos. Todos nós esperamos. O que conforta um cristão, queridos, na hora da morte, é saber que a morte não terá domínio sobre ele. Eu falei isso aqui em uma outra live nossa, que Jesus Cristo vai ao inferno e lá ele pega, tira das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Da morte e do inferno. Agora a morte já não tem mais domínio sobre a vida dos cristãos. Eu até fiz aqui uma alusão, e a Bíblia me permite que faça isso. Fiz aqui uma alusão que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, aqueles grandes homens de Deus que haviam morrido na esperança da ressurreição, estavam todos presos pela morte. E aí Jesus vai lá, toma as chaves de Satanás, liberta Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, liberta todos eles. E a partir de então, eu e você passamos a esperar pela ressurreição dos santos. E Jesus agora, ele relaciona a Santa Ceia a esta promessa, quando ele diz aqui: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, eu me comprometo a ressuscitá-lo no último dia. Eu estou lendo o versículo 54 do capítulo 6 de João, você que chegou agora. O Neto vai colocar aí na tela. Nós estamos lendo o Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 51 em diante. Eu estou lendo agora o 54. Quero mandar um grande abraço aqui também à pastora Polônia, o pastor Luiz, que também já passou por aqui, que Deus possa abençoá-lo. Então ele diz: quem come, independente, irmãos, de credo religioso, independente de posição social, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu ressuscitarei no último dia. Essa é a promessa que todos nós esperamos. E Jesus agora está atrelando esta promessa à Santa Ceia. Veja quão importante é a Santa Ceia. Veja a grande importância que Jesus Cristo deu à Santa Ceia. Por isso, querido, é que eu fico assim admirado e triste quando um cristão marca compromissos no domingo da Santa Ceia. Acredite, ainda tem cristão que aproveita o domingo da Santa Ceia para ir à praia. Aí ele vai à praia e chega cansado em casa, aí ele vai à praia e chega tarde em casa, aí ele marca um futebol com os amigos no domingo da Santa Ceia, e ele marca um outro compromisso ou aceita um outro compromisso no domingo da Santa Ceia. Eu só posso
dizer uma coisa, ou das duas coisas, irmãos. Ou esse sujeito, esta pessoa, ele não compreende a importância da Santa Ceia, ou ele está menosprezando a Santa Ceia do Senhor, que, como eu disse ainda há pouco, é um momento de comunhão e, ao mesmo tempo, um momento de renovação de aliança. Porque nós pecamos diariamente, pecamos todos os dias, e que se nós pudéssemos, irmãos, todo dia estar ali com o cálice e o pão e renovando a aliança com Cristo, seria o ideal. Que quando nós lemos lá em 1 Coríntios, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz, olha, estou repetindo aqui as palavras do Senhor Jesus. E ele diz então, olha, e este cálice é o cálice da nova aliança, do novo concerto, do novo pacto, renovação de concerto, renovação de pacto, renovação de aliança. Jesus Cristo está propondo isso para mim e para você. Olha, meu filho, eu quero renovar a minha aliança contigo. Porque desta vez, a aliança que está sendo feita através do corpo ou da carne e do sangue do Senhor Jesus, não é mais aquela aliança que fora feita lá no passado, a noética, a abraâmica, a davídica. Agora ele está fazendo uma aliança no seu próprio sangue. Uma aliança imutável, inquebrável. Uma aliança que pode ser renovada. Por quê, irmãos? Por que a aliança feita em Jesus, ela vem ser diferente ou mais forte que a aliança feita em Abraão, em Noé, em Davi? Porque todos eles morreram. Mas Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou. E ele está dizendo, essa aliança agora é feita no meu sangue. E eu quero renovar esta aliança com você. Esta aliança não pode ser quebrada. Esta aliança não pode ser destruída, não pode ser anulada. Sabe, queridos, entendam uma coisa, como diz o filósofo Jorge, entenda. Jesus Cristo, ele se propõe a renovar esta aliança que foi feita no seu sangue, que foi feita com ele. Eu tenho visto, irmãos, algumas atitudes dentro da igreja, e agora você pode discordar de mim, não tem problema não, tá? Eu quero mandar um abraço ao pastor Eli, parabenizar o pastor Eli pela bênção recebida. Pastor Eli, que Deus abençoe. Olha só, eu tenho visto na igreja, por exemplo, pessoas que não participam da ceia. Mas por que não participa da ceia? É claro que o pastor não vai lá perguntar, o diácono não vai lá perguntar, porque a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo e depois coma deste pão e beba deste cálice. Quero mandar um abraço e um beijo, desculpa a interrupção, a minha filha na fé, a Francisca Venuto, minha filha na fé, que Deus abençoe, irmã Francisca. Então eu não consigo entender por que algumas pessoas não ceiam porque pecaram. Ah, eu pequei. O que foi que você fez, querido? Não, bispo, é que eu tive uma relação conjugal com minha esposa ontem. Ora, pelo amor de Deus, irmãos, a relação conjugal entre você e sua esposa, isso não é pecado. Eu sei que alguns discordam disso. Eu sei que para alguns a ceia ela é tão santa que você não pode sequer se relacionar sexualmente com a sua esposa. Mas olha só, pessoas não participam da ceia porque pecaram, porque cometeram alguma coisa que desagrada a Deus e por isso deixam de ceiar. É tudo o que o diabo quer.
É tudo o que o diabo quer que você não participe da Santa Ceia, porque ele conhece as Sagradas Escrituras. Diferente do que algumas pessoas pensam ou entendem, o diabo conhece esta Escritura. E ele sabe que Jesus Cristo prometeu, ele disse, olha, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É promessa de Cristo para aqueles que participam da Santa Ceia. E aí você comete alguma coisa que desagrada a Deus ou que ao seu entendimento é pecado, e você simplesmente se afasta da comunhão, deixa de cear, ao invés de você chegar, dobrar seus joelhos e pedir perdão a Cristo, ou a um irmão, ou à igreja. Que esta pode ser até uma outra mensagem, né, irmão? Que eu digo sempre que pecado tem nome e sobrenome. Você pode pecar contra seu corpo, você pode pecar contra seu irmão, você pode pecar contra Deus e você pode pecar contra a igreja. Se o teu pecado foi contra a igreja, você terá que pedir perdão à igreja. Mas se de repente o teu pecado, querido, foi contra a tua esposa, você teve um desentendimento em casa, você disse alguma coisa que entristeceu tua esposa, dirija-se a ela e peça-lhe perdão. Peça-lhe perdão e vá para a Santa Ceia. Se você pecou contra seu pai, contra sua mãe, fez alguma coisa que o desagradou, que o desabonou até, dirija-se a seu pai, a sua mãe, peça-lhe perdão e vá para a Santa Ceia. Porque a ceia, ela tem promessa de vida eterna. A Santa Ceia tem promessa de ressurreição. A Santa Ceia tem promessa de fortalecimento espiritual. Você não pode deixar de participar dela porque você cometeu um deslize, alguma coisa que o entristeceu, que é tudo que o diabo quer, é fazer com que você se sinta inapto a participar da Santa Ceia do Senhor. Então vamos voltar aqui para o texto, que Jesus ainda tem mais alguns conselhos para nós aqui. Quem come, versículo 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, olha só a promessa, permanece em mim e eu nele. Você entendeu isso? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aí a gente dá um pulo aqui mesmo para o livro de João, se não me falha a memória, é no capítulo 15, né? Que Jesus Cristo ele diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Talvez aqui esteja a resposta para você que ainda não recebeu aquela bênção, aquela promessa. Ele diz que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ainda não foi feito, ainda não foi atendido. Por que será? E Jesus está dizendo aqui, ó, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permanecerei nele. Veja, irmãos, é uma via de mão dupla. Não basta apenas eu estar em Cristo. É necessário que Cristo esteja em mim. Não basta apenas que Cristo esteja em mim. Não, eu sou um homem religioso, eu vou para a igreja. Mas se eu não estiver nele, e aí João fala de novo isso, Jesus Cristo fala, e João registra
Quando João diz, olha, Jesus disse, olha, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se o ramo não estiver ligado na videira, ele vai secar e vai morrer e de nada mais serve, senão para ser produto consumido pelo fogo. E Jesus aqui ele está dizendo, olha, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele, ligado, sabe, enxertado na videira verdadeira. Precisamos estar ligados a Cristo. E a Santa Ceia é uma dessas maneiras de estarmos ligados em Cristo, e não sou eu quem estou dizendo. Não é uma doutrina da Igreja Agnus, da Assembleia de Deus, da Batista, seja lá qual for. São palavras do próprio Cristo de Deus. Eu preciso estar ligado em Cristo. E uma das maneiras de eu estar ligado em Cristo é através da Santa Ceia do Senhor. Eu leio novamente o versículo para você. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Uma aliança, uma via de mão dupla. A Santa Ceia não merece ser desprezada ou se tornar desprezível para alguns cristãos. A Santa Ceia, irmãos, não foi uma criação da igreja. Eu digo isso sempre na nossa igreja. A Santa Ceia não pertence à igreja Agnus, não pertence à igreja quadrangular, nem à Assembleia de Deus. O pastor Rony está mandando ali, fazendo merchandising, viu, pastor Rony? Depois eu vou passar aí para cobrar. Ele disse que ele está ligado aqui na Campeão Lubrificante. Deus abençoe o pastor Rony, está trabalhando hoje, né? Então a Santa Ceia, irmão, não pode ser desprezível. Não pode, porque ela não pertence a esta ou aquela igreja. A Santa Ceia, ela foi instituída por Cristo. É uma instituição dele. E ele a instituiu com um objetivo muito claro. E eu estou tentando colocar para você esse objetivo claríssimo do Senhor Jesus. A Santa Ceia não é um ritual da igreja. A Santa Ceia, irmãos, eu tenho visto algumas igrejas, como é que eu posso dizer, fazendo da Santa Ceia assim, uma coisa assim, surreal. Surreal. Eu até parabenizo a esses pastores que fazem da Santa Ceia alguma coisa assim, muito bonita. Mas o importante da Santa Ceia, irmãos, primeiro, é a contrição. Você precisa estar contrito. Segundo, você precisa estar com o coração limpo. Limpo. Quando Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice. É você quem vai se autoanalisar. Eu estou apto a participar da ceia do Senhor? Será que eu estou pronto para participar da ceia do Senhor? Me permita só fazer uma leitura aqui em 1 Coríntios, para que nós possamos entender direitinho. 1 Coríntios capítulo 11, o Neto vai colocar aí na tela para você. Do versículo 23 em diante, né? É onde Paulo começa a falar a respeito da Santa Ceia. Ele diz, e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Por que que Jesus fala isso? Porque o pão era rasgado. O pão não era como nós fazemos hoje. Veja que tudo é um ato simbólico, irmãos. Tá? É um simbolismo. O pão naquela época era
rasgado, partido. Hoje ele é cortado bonitinho, né? Feito assim uns quadradinhos meio bonitinho, não tem problema nenhum. Não tem nada contra, a nossa igreja também faz assim, tá? Mas ele diz aqui, olha, este é o meu corpo que foi partido por vós. Fazer isto em memória, em memorial, em lembrança, em santidade. Memorial, irmãos. Tá? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento. O novo testamento no meu sangue. Ou seja, nós temos um testamento, ou estamos inclusos em um novo testamento. Testamento, irmãos, é um documento que garante direitos àqueles que nele estão inclusos. E ele diz aqui, é um novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Agora, Jesus refere-se ao cálice. Todas as vezes que você bebe aquele cálice, você está se lembrando deste novo testamento, uma nova aliança feita no seu sangue. Ele diz: fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Toda vez que você for beber aquele cálice, beba com reverência. E diga sempre, quando você for beber, diga: Jesus, eu estou renovando a minha aliança com o Senhor. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E Paulo continua: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque qualquer que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, nós não devemos participar da ceia do Senhor de qualquer jeito. Não podemos, você que está ligando para mim, eu vou desligar aqui, irmão, só um instantinho. Desculpa, irmãos. Não podemos participar da Santa Ceia de qualquer jeito. Não podemos. É necessário que haja uma autoanálise. É necessário que haja uma autoanálise para que não o façamos indignamente. É a palavra do Senhor. Por causa disso, diz Paulo, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por causa do que, irmãos? Por causa desta falta de discernimento. Sabe? Pessoas que participam da Santa Ceia do Senhor de qualquer jeito. Pessoas que não identificam ou não foram ensinados com relação à importância da Santa Ceia. Queridos, eu já participei de reuniões em algumas igrejas onde a ceia era distribuída para pessoas não cristãs. Aí você pode dizer, mas bispo, ela não é um momento assim de comunhão? Sim. Mas você vê que Jesus Cristo, ele dá à ceia a devida importância. Ele diz, olha, não é qualquer pessoa que pode participar. Se uma pessoa não sabe fazer esse discernimento, ela não tem por que participar da Santa Ceia. Não tem porquê. Então, se você não sabe discernir, não faça. Se você está em pecado e não foi confessado, não participe. Irmão, eu estou aqui, sabe, como um velho, um veterano pregando para você, sabe?
E eu ainda reservo, ainda guardo, sabe, as orientações de muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Sabe, irmão, nós precisamos dar à Santa Ceia a devida importância. Nós não podemos profanar a mesa do Senhor. Não podemos profanar a mesa do Senhor. Por isso, há muitos fracos e doentes, diz o apóstolo Paulo, e não são poucos os que dormem. Por quê? Porque essas pessoas não souberam discernir o corpo do Senhor. Porque se nós não nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então esta é a orientação de Paulo. E estas aqui são orientações do próprio Cristo. E eu quero encerrar essa nossa live de hoje quando Jesus Cristo ele diz: porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Quem de mim se alimenta, participa da Santa Ceia, viverá por mim. Você passa a ser um representante de Cristo onde você estiver. Coisa linda, né, irmãos? Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Veja que Jesus está fazendo aqui a diferença entre a aliança feita no passado por Abraão, Isaac, Abraão ou Davi, e a aliança feita nele. Ele disse: olha, não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. E ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Queridos, eu fiz questão de trazer esta palavra para você nesta manhã de segunda-feira. Uma manhã depois da comemoração da Páscoa, que eu vi todo mundo ceando com alegria e com singeleza de coração. Eu quero deixar aqui meu apelo para você. Você, pastor, ensine a sua igreja a valorizar a Santa Ceia. Oriente seus membros que não percam o culto de Santa Ceia, que assumam qualquer outro compromisso em outros dias, ou em outro dia, menos no dia em que você celebra a Santa Ceia na sua igreja, porque a Santa Ceia foi uma instituição do próprio Cristo. A Santa Ceia é algo santo, sagrado, que precisa ser levado a sério, que tem a ver com a nossa ressurreição, tem a ver com a vida em Cristo, tem a ver com o nosso fortalecimento. Então a Santa Ceia é algo importante para todos nós. Amém, queridos? Eu vou ficar por aqui, tá? Quero agradecer a você por participar conosco neste momento. Eu sei que muitas pessoas já voltaram a trabalhar e nem todos têm o privilégio que o pastor Rony tem, né? De estar sentado, porque chefe é chefe, né? Estar sentado no seu escritório, no ar-condicionado, não é? Parece aqui o pregador que está suando como tampa de cuscuz, mas o pastor Rony sentado no seu ar-condicionado, né? Nem todos têm esta oportunidade, né? Então eu quero agradecer por você que tirou esse tempo para estar comigo. Você, irmã, dona de casa, que Deus possa abençoar você e sua família. Eu quero orar com você agora, tá? Eu quero que você pegue aquele copo com água, né? Você pode pegar aquela peça de roupa de alguém que esteja doente. Eu quero orar por você, tá? O pastor William está mandando de lá, que Deus abençoe o pastor Rony. Está dizendo que ele vai aqui com você, pastor Rony. Se prepare. E gosta de açaí, o pastor William. Vamos orar então? Vamos agradecer a Deus, né? O Neto vai colocar aqui um fundo musical para a gente orar, tá?
E é o tempo de você chamar a família, de você que pode, né, que está em casa, você pode pegar aquele copo com água, tá? Lembrando que amanhã eu estarei aqui novamente às 9 horas da manhã, tá? E você pode participar comigo deste momento. Sabe, irmãos, isso para mim está sendo assim muito gratificante, em eu estar mesmo em casa, exercendo o meu ministério. Para isso Jesus me chamou. Já há algumas coisas que eu já não tenho condições de fazer. Por exemplo, eu estou orando e pedindo a Deus que me dê graça para que eu possa ir lá com o pastor Eli, lá em Igarapé-Miri. Já fui por 2 vezes, não uma vez só, né, lá em Bagre. Já fui umas 3 vezes na Bahia, já fui algumas vezes em Castanhal, né? Mas aí vai chegando as limitações. E aí o bispo já não consegue ir em certos lugares, mas onde eu não puder ir pessoalmente, essa live chega com certeza, né? Então, eu quero aqui abraçar todos os pastores, agradecer a todos. Então, eu vejo nesta live, querido, uma oportunidade de exercer o ministério. E eu quero agradecer a você que está me dando essa oportunidade de exercer o meu ministério. Fecha teus olhos. Vamos falar com Deus agora. Pai querido e santo, em nome de Jesus, quero te agradecer. Agradecer por aqueles que me assistem, por aqueles que me ouvem. Quero te agradecer, meu Deus, e pedir a tua bênção sobre cada lar, sobre cada pessoa que representa sua família. Te agradecer por esta família que me assiste em casa, por aqueles que me assistem no trabalho. Quero pedir ao Senhor, meu Deus, que leve paz, que leve harmonia a este casamento, que leve saúde àquele que está doente. Meu Deus, que o Senhor possa agora fazer com que esta água que está sendo consagrada agora possa receber em suas partículas o bálsamo curativo, e que ao beber desta água, esta pessoa se sinta plenamente restaurada, curada, para a glória do Senhor Jesus. Deus, esta pessoa que está com inflamações internas ou externas, esta pessoa, meu Deus, esta mulher com problema no útero, no ovário, que o Senhor possa repreender este mal, que essa doença do fígado, do coração, e esta doença nos rins, nas trompas, que esta doença na próstata, onde quer que esteja alojado este câncer, que seja agora extirpado deste corpo, meu Deus. E esta dor de cabeça, que cesse, que saia agora. Que esta inflamação desapareça. Meu Deus, Tu és o nosso Deus. E diante da crise que nós estamos vivendo, meu Deus, que é uma crise de saúde, onde os hospitais não estão recebendo as pessoas por conta desse vírus. Olha para esta pessoa que está me assistindo agora e que não está podendo ir a um posto de saúde. Que o Senhor possa levar a saúde, a cura a esta pessoa, a esta mulher, a este homem, a esta criança. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida dos nossos pastores, que têm sido homens e mulheres de valor, que têm assistido a Tua igreja, meu Deus, não tem deixado faltar nada, meu Pai. Que o Senhor possa sustentar os nossos pastores, porque na verdade é o Senhor quem nos sustenta. Que o Senhor abençoe a cada dizimista, a cada ofertante que tem sido fiel, mesmo neste momento difícil, ele tem sido fiel, enviado a sua oferta e o seu dízimo. Que o Senhor possa abençoá-lo, possa recompensá-lo por esta fidelidade, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo te peço. Em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém, e assim seja. Fica aqui o meu apelo a você, dizimista e ofertante. Irmão, a igreja continua funcionando. E os compromissos da igreja, elas continuam também.
A maioria das nossas igrejas ainda funcionam em templos alugados, tá? Onde chega no dia do pagamento do aluguel, o dono do prédio, ele quer receber o seu dinheiro. E o seu pastor, desculpe, irmão, houve uma interrupçãozinha aqui. O seu pastor é um homem de Deus, ele deu a palavra, ele assinou um contrato e ele tem que pagar rigorosamente em dia. Ele tem que pagar em dia. Então o que é que você tem que fazer? Qual é a minha orientação para você? Todos os dias de culto, coloque a sua oferta no envelope, o seu dízimo. Peça para o seu filho, seu neto, levar na igreja, ou você mesmo. Pega seu carro, sua moto, sua bicicleta, passe lá, coloque lá no gasofilácio e vai embora. Não precisa você ficar na igreja. Tá? Bispo, eu posso fazer isso num dia que não seja um dia de culto? Pode e deve fazer. Sempre que você sentir no coração e você tiver condições, bota uma oferta no envelope, mande deixar na igreja ou mande deixar para o seu pastor, na casa do seu pastor. Deposite naquela conta que o pastor te deu. Faça uma oferta especial. Mas não deixe que os compromissos da igreja deixem de ser cumpridos. Quero aqui mandar um grande abraço à pastora Daniele Costa, esposa do meu grande amigo pastor Ezequiel. Ela está dizendo aqui, bom dia a todos, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. A Ana Cristina Franco também está mandando um abraço, que Deus abençoe. Então faça isso. Num momento desse difícil, irmãos, você, irmão, que tem condições, eu agora estou falando com quem tem condições, vá ao supermercado, faça uma cesta, mande para o seu pastor. Você sabe que a maioria dos nossos pastores dependem do ministério, vivem do ministério e para o ministério. Faça uma cesta, leve lá para o seu pastor. Vai de manhã na padaria comprar o pão, compre os 5, 6 pães, leve lá para o seu pastor. E olha, irmãos, a Bíblia recomenda que nós não devemos fazer isso por necessidade, mas por amor. Sabe, por amor. Talvez o teu pastor nem esteja precisando, mas você o ama tanto que você sentiu vontade de levar uma oferta para ele. Você sentiu vontade de levar um pão para ele, 1 quilo de carne para ele. A Kelly está mandando um abraço. Kelly, que Deus abençoe minha filha, que você tenha um dia abençoado. Não sei se você está em casa ou no trabalho, mas que Deus proteja você, tá, querido? Então leve o que você puder para o seu pastor. Você vai na loja comprar uma camisa para você? Compre uma camisa para o seu pastor. Sabe, irmão, nós precisamos demonstrar o amor que temos. Não basta apenas dizer que ama. Demonstre que ama. Mas voltando à manutenção da igreja, a Bíblia diz que dízimos e ofertas são para a manutenção da obra. Isso aqui seria uma nova mensagem, né, irmãos? Falar sobre dízimo e oferta. Eu vou tirar um dia para falar sobre isso, que eu sei que eu posso falar aqui, que eu estou falando com cristão, na maioria, né? Mas eu tenho dito isso na igreja, irmãos, dízimo, e não vai para Deus. Sabe, tem pessoas que criticam, não, porque o teu pastor é ladrão, você fica levando o dízimo do seu pastor. E você precisa ter argumento para defender o seu pastor. O dízimo não é instituído pelo pastor. O dízimo é instituído por Deus. Assim como a ceia foi instituída por Cristo, o dízimo foi instituído por Deus. E ele tem uma função. Malaquias diz isso. Malaquias capítulo 3. Para que nada falte na minha casa. Para que haja sempre mantimento na casa do Senhor. E para quem é este mantimento, irmãos? Diga assim para mim. Porque quando você chega na igreja, você nem presta atenção, mas você tem água a seu dispor, energia, algumas das nossas igrejas já climatizadas, né? E você tem a igreja todo o tempo limpa, banheiro limpo, tudo isso. Isso vem de onde, irmãos?
dos seus dízimos e de suas ofertas. Quero mandar um grande abraço ao meu amigo Leandro. Estou esperando, viu, Leandro, ainda o seu retorno. Pastor Elício, que está nos assistindo também. Então são compromissos da igreja. Compromissos que são mantidos com os seus dízimos e com suas ofertas. Então a igreja continua pagando energia, a igreja continua pagando água, a igreja continua comprando água mineral, a igreja continua pagando os seus aluguéis e a igreja tem os seus pastores. Pastores que são mantidos pela obra. Então, quando alguém tentar lhe agredir dizendo que você está dando seu dízimo para enriquecer pastor, não acredite, que esse velho que está falando com você aqui tem 40 anos de pastorado e eu não sou rico. Eu digo sempre que se eu fosse sustentar a minha família com o trabalho, com o dinheiro da igreja, minha família viveria mal, não teria o padrão de vida que tem. Então, o seu dízimo e sua oferta não é para enriquecer pastor. Não vamos aqui entrar em detalhes com relação àqueles que desvirtuam este ensinamento. Mas defenda seu pastor. Quando alguém dizer que teu pastor está enriquecendo, que você é besta porque está levando o seu dízimo, defenda seu pastor. Ele é seu líder espiritual. Defenda-o. Você está sendo fiel no seu dízimo e na sua oferta, porque você está obedecendo ao que determina a palavra de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Uma outra coisa, querido, que nós não podemos fazer com o nosso dízimo é barganhar com ele. Ah, não, eu vou dizimar porque eu quero prosperar. Isso não é fato. Uma outra coisa, o outro lado. Ah, se eu não levar o meu dízimo, eu vou ser amaldiçoado. Não faça isso. Não entenda assim. Você não pode usar o seu dízimo como instrumento de barganha com Deus. Deus, ele tem abençoado tanta gente que não é dizimista. Tem. Como tem alguns que são dizimistas e não conseguem ser abençoados. Isso aí seria um outro assunto para uma outra live nossa sobre prosperidade, né, irmãos? O que faz você ser um homem bem-sucedido não é simplesmente porque você é um dizimista. Não, o que leva você a ser um bem-sucedido é você ser um dizimista, sim, mas ser um administrador daquilo que Deus coloca nas suas mãos. Se você não consegue administrar, você nunca vai ser bem-sucedido. A Bíblia nos dá o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo tinha um pai rico, ganhou uma fortuna como herança não, né? Porque ele exigiu que o pai desse a ele, mesmo em vida, a parte que lhe cabia, e ele pegou todo aquele dinheiro. Mas o que ele fez com aquele dinheiro? Gastou. Como diz uma linguagem vulgar, estourou tudo. Quando chegou o momento da crise, a Bíblia diz que uma grande fome chegou, que ele foi ver e não tinha dinheiro e nem amigos. Ele foi um esbanjador. A palavra pródigo significa esbanjador. Ele jogou fora e gastou tudo, por isso ele não conseguiu prosperar. Então não seja pródigo, seja dizimista. Talvez você tenha usado isso como um argumento para deixar de dizimar. Não vou mais levar meu dízimo, porque eu levo meu dízimo todo final de mês ou todo final de semana e eu não consigo melhorar de vida. Você não consegue melhorar de vida, a culpa não é de Deus. Talvez você não esteja sabendo administrar o pouco que você ganha. Eu tive um líder espiritual, e eu o considero ainda como líder, não tenho nenhuma vergonha de falar o nome dele aqui, o pastor Josué Benson, que é o presidente da Igreja Quadrangular. Eu tenho como meu líder, meu mestre. E ele dizia o seguinte: nunca coma
a semente. E ele contava uma história que ele lia na cartilha da 5ª série, quando ele estudou, a 5ª série, que falava dos animais que zombavam da galinha, porque todos os animais pegavam e comiam tudo, e a galinha ela guardava um pouquinho do milho que lhe era jogado, e os outros animais criticavam a galinha: por que você não come tudo? Ela dizia: não, porque eu não posso comer esta semente. Não coma a semente. Não coma a semente. Guarde. Se você ganhou R$100, não gaste os 100, irmão. Guarde um pouquinho, é difícil. Mas guarde. Você vai ver que mais tarde, lá na frente, você vai olhar para trás e você vai dizer: valeu a pena apertar um pouquinho o cinto lá atrás, que agora eu tenho. Faça isso. Então, queridos, leve a sua oferta para a igreja. Leve sua oferta para o seu pastor. Quando você estiver almoçando, se lembre do seu pastor. Lembra que o teu pastor depende desta oferta e deste dízimo para a sua manutenção também. E te lembra dele: será que meu pastor tem o que comer? Como está vivendo o meu pastor? Será que meu pastor está bem? Porque, irmãos, o pastor se preocupa com tanta gente. Sabe, o pastor chora por tanta gente. Você não imagina, eu já fui pastor titular e sei o que eu estou falando. Quantas vezes a gente sai da igreja, irmãos, com vontade de devolver o dízimo àquela pessoa que trouxe o seu dízimo com tanto sacrifício, e a gente sabe que aquela pessoa está vivendo dificuldade. Mas você não pode, o pastor não pode fazer isso, não deve fazer isso, porque senão ele estará retendo a bênção na vida desta pessoa. Te lembra da viúva de Serepta? Ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, e ela disse: olha, eu vou fazer um bolinho, vou comer e vou esperar a morte. E o profeta Elias disse: mas faça primeiro para mim, traga primeiro para mim. Nos dias de hoje, Elias seria tido como um charlatão, um aproveitador, um enganador de viúvas. Quantas vezes você, meu pastor, tem sido tido assim, né? Quantas vezes algumas pessoas olham para você deste jeito, chamando você de aproveitador. E às vezes a gente sai da igreja com vontade de devolver o dízimo. Eu me lembro, pastora Daniele, quando Abraão se encontra com Melquisedeque, e Melquisedeque olha para Abraão e diz: olha, Abraão, quando Abraão vai entregar o dízimo de tudo, né? E aí Melquisedeque diz: olha, Abraão, não precisa, dê só o dízimo dos homens, alguma coisa, o restante tu pode ficar para ti. E Abraão estufa o peito e diz: não, Melquisedeque, você é o meu sacerdote, eu não posso fazer isso, porque esses dízimos te pertencem. Isso é um exemplo que deve ser seguido por você, pastor, e por você, dizimista. Sabe, eu sei que você, uma maioria dos nossos membros, são pessoas que vivem uma vida difícil. Mas nós não podemos. Por que que nós, pastores, não podemos? Porque nós não temos o direito de negociar com o que não é nosso, com o que não nos pertence, e o dízimo não pertence ao pastor. Ele não pode negociar com você. Ele não pode dizer: olha, João, tu não precisa mais dar o teu dízimo porque tu está aperreado. Ele não pode fazer isso. Ele não deve fazer isso, porque senão ele não estará te ajudando a prosperar na vida, a crescer na vida, a ser fiel. Porque você não pode deixar uma brecha onde Satanás possa entrar nas tuas finanças e amaldiçoar a tua vida. Por isso o pastor, ele não pode negociar com aquilo que não pertence a ele. Então, meu querido, fica aqui minha orientação, meu pedido. Leve ou mande a sua oferta e o seu dízimo regularmente. Regularmente. Eu fiquei muito feliz
quando no final do mês de março, né? O pastor Elias Júnior chegou comigo e disse: olha, bispo, aqui está as minhas contribuição mensal, e quero dizer para o senhor que a nossa igreja não teve nenhum abalo financeiro este mês de março. Isso é bonito, isso mostra o quanto a igreja da Agnus Central tem sido fiel mesmo em momentos de crise. Porque, irmão, ser fiel quando sobra é fácil. Deus está nos dando a oportunidade de sermos fiéis em tempos de escassez. Você lembra de Elias? Quando não chovia? Qual era o produto mais caro da época? A água. Não tinha chuva, 3 anos. E Elias então prepara o altar e ele pede que o povo levasse 12 cântaros de água. Produto caríssimo na época. Mas fica aqui o exemplo de Elias. Quando eu quero água, eu sacrifico água. Então, mesmo em tempo de escassez, seja fiel. Não deixe essa escassez anular a tua fidelidade. Tá bom, queridos? Eu volto amanhã com outro assunto, falando com você, trazendo a bênção de Deus. Um abraço, Kelly. Agora eu quero assim aquela participação. Olha, bispo, eu estou aqui. Eu sou a Kelly Andrade e eu estou bem aqui. A Vanessa Gabriel, Deus abençoe. Ana Cristina Franco Lobato, amém, bispo, que Deus abençoe, Ana Cristina. Há mais alguém, Neto, aí que está falando com a gente? Diga de onde você está assistindo a nossa live. Irmã Cíntia Cruz, da Agnus Helbot. A irmã Cíntia Cruz, lá da Agnus Helbot. Cíntia, que Deus abençoe. Estou sabendo que tem aí alguém aí por dentro, né? Depois a gente vai conversar mais sobre este assunto, né? Bispo, avisar sobre o canal no YouTube, onde nós vamos estar postando o vídeo da transmissão ao vivo, para quem não pôde assistir. Tá, o Neto vai escrever aí, que eu não sei a informação que ele me deu, para o canal do YouTube, onde você pode assistir todos os nossos vídeos que nós já apresentamos aqui. Você pode assistir lá no canal do YouTube e o Neto vai mandar para você o link. Eu acho que é isso, um link para que você possa acessar e você possa assistir os outros vídeos que nós já comentamos por aqui, tá bom? O Carlos Alberto Costa, meu sobrinho. Oi, tio. Sou o Beto de Macapá. Deus abençoe, Beto. Deus abençoe meu neto, meu sobrinho lá em Macapá, filho da Socorro. Que Deus abençoe a sua família. O Elício, lá no Paracuri 1. Ontem eu disse que era Paracuri 2, ele brigou comigo. Elício, que Deus abençoe. Dá um abraço aí na Adriele, a Drica, né? Um abraço na outra filha, esqueci o nome, e na Leide, sua esposa, tá? Que Deus abençoe vocês aí no Paracuri. A pastora Apolônia também aí no Paracuri, que também nos assiste. Quem mais está nos assistindo? Manda aí, agora que eu estou podendo ler. Quem mais, Neto, está aí nos assistindo, nos acompanhando? Leandro Guedes. O Leandro, ele é filho do pastor Luiz. Olha, o pastor Rony está lá, eu já falei, quase dono já da empresa lá. Que Deus abençoe meu pastor. A Kelly, estou aqui, estou em casa, gripada. Ei, fui afastada do quartel por conta dessa gripe. Ô, Kelly, que Deus abençoe, que Deus te cure, meu filho. Não será nada grave, que Deus te abençoe. Né? O Elício está lá no Paracuri, que Deus abençoe. Ah, deixa eu ver quem foi mais que mandou por aqui. A irmã, a presbítera Eliette, né? Ela está nos assistindo hoje. A Ana Cristina Franco, ouvi tudo. Muito abençoado, glória a Deus. Lá da Agnus Maguari, lá que está sob a liderança da nossa pastora. Por favor, mande dizer o nome da pastora para mim, que eu acabei esquecendo rapidamente. Também o pastor William, lá em Sorocaba, ele com a pastora Vanessa Gabriel estão nos assistindo. Pastora Dariane, lá do Maguari, né? Ela é pastora no Maguari. Não vi por aqui ninguém lá do UNA, né, me assistindo lá. Sempre tem alguém me assistindo lá do UNA,
Mande dizer para mim, tá? Lá do Una. E mais alguém que está nos assistindo? Pastora Dariane, obrigado. Pastora Daniele, eu já me lembrei aqui do nome dela. Que Deus abençoe, obrigado. Meu pastor Ezequiel está assistindo? Está de telefone novo. Deus abençoe, pastor Daniel, pastor Ezequiel, pastor da nossa igreja lá na Marambaia, ali na Avenida Augusto Montenegro, né? O Claudinei Gonçalves, olha o Claudinei, também estou gripado. Ah, meu pai do céu, tem que fazer uma oração aqui, mandar um antigripal para vocês aqui pela live. Agnes Marambaia também está aí ligado, pastor Ezequiel. Tá certo, meu pastor, que Deus abençoe. Alguém mais está nos assistindo? Agnes Marambaia, Agnes Rebote. Mas o Ney está dizendo que o patrão dele não liberou ele. Esse teu patrão é muito ruim, viu, rapaz? Patrão ruim, viu? O Ney é patrão dele mesmo, né? Está trabalhando gripado, que Deus abençoe, Ney. Olha, queridos, o nosso culto de ontem foi algo assim extraordinário, viu? Foi lindo, lindo, lindo que nós vimos, o pastor Elias ali ministrando, e os irmãos todos em casa, mandando foto, mandando vídeo. Olha, a Isa Silva Cardoso, ela me chama aqui de querido bispo. De onde a senhora fala, irmã Isa? Diga para mim o endereço, assim, é lá, a sua rua, o seu bairro, sua cidade, porque são tanta gente, irmã, que eu já não consigo lembrar mais. A idade vai chegando, a gente vai esquecendo, tá? E foi tão bonito o nosso culto. Pastor Adriano, lá na Bahia, fez um culto muito bonito, muito abençoado. A Bahia parece que ainda não está com essas restrições que nós estamos, e o pastor fez uma campanha muito bonita. Olha, também quem está mandando aqui, a Nayara Aragão, né? Estamos aqui, a Nayara Clay, a Sheila, olha, em Santa Catarina. Olha que coisa linda, a família Aragão, minha família, que Deus abençoe vocês aí, tá? A Sheila, o Rico, o Clay, o Bruce, que são meus filhos, e aí vem os netos, que eu não sei o nome de todos, mas eu não sei se a Nayara é filha da Sheila, talvez. Deus abençoe vocês aí em Santa Catarina, tá? E uma família que eu amo muito, que Deus abençoe vocês. Então nós tivemos culto muito abençoados ontem, né? O pastor Adriano tá com um trabalho muito bonito lá na Bahia. Na Bahia nós temos 3 igrejas na Bahia. O pastor Adriano abriu essas igrejas lá. Temos a nossa igreja lá em Bagre com o nosso pastor Simeão. Estamos começando um grupo familiar lá com o pastor Eli, lá em Igarapé-Miri. Temos a nossa igreja lá em Castanhal, com o pastor Marcos Siqueira e a pastora Elidelma. Temos as nossas igrejas em Ananindeua. Temos as nossas igrejas aqui em Belém e aqui em Coraci. São os nossos pastores. Que Deus abençoe a todos. Vou ficando por aqui, gente. Volto amanhã, 9 da manhã, tá bom? Tenham todos um bom dia. Viva Cristo! Pai seja convosco. Pastor Rony está dizendo que o culto lá também foi abençoado. Foi maravilhoso. Lá na Efraim, na Agnes Efraim, lá no conjunto Júlia Cefé. Na verdade, não fica bem no conjunto, fica a proximidade do conjunto Júlia Cefé. Nós estamos lá, pastor Rony já está comprando aquele espaço. Logo, logo teremos ali um templo muito bonito para louvar ao Senhor. Eu fico por aqui, gente. Deus abençoe. Tenham todos um dia abençoado. E amanhã a gente volta. Tchau, tchau.